Coragem e acreditar muito nas suas capacidades, isso é essencial para atravessar um momento tão difícil como esse. E só tem uma coisa que não funciona de jeito nenhum na crise. Sabe o que é? Continuar fazendo o que você vinha fazendo antes dela. Na crise você tem que fazer diferente, você tem que inovar. Acompanhe comigo. A crise é quando se rompe o ciclo econômico. No ciclo econômico você tem produtores, alguém tem que financiar a produção, você tem a distribuição, você tem os impostos a pagar. Se você tem um excesso de impostos que trava, você trava. No caso nosso, você tem excesso de taxas de juros, as taxas de juros são de agiotagem no Brasil, então trava o consumo das famílias, trava a atividade empresarial, trava inclusive os investimentos do Estado através da dívida, então fecha. Quer dizer, nesse ciclo que você tem produtores, intermediários, você tem o Estado, os diversos personagens do ciclo econômico, se um começa a puxar demais, drena a capacidade dos outros, rompe o ciclo. Isso é crise. A partir de um certo momento, ela se inicia com um grupo, no caso do Brasil, os grandes bancos, os intermediários financeiros, que lucram de maneira fantástica. A economia brasileira desceu assim e os lucros dos bancos subiram assim. É o que a gente chama de boca de jacaré. A partir do momento que ela trava a economia geral, você tem a situação atual, em que um monte de gente está começando a pensar quais são as respostas. Quando atinge muitos personagens, é o conjunto que fica travado, todo mundo busca um novo pacto, e nesse novo pacto tem oportunidades. Abrir uma franquia é uma coisa, mas na realidade nós podemos gerar condições para as coisas funcionarem, né? Então, por exemplo, você pega a cidade de Piraí, no Rio, onde generalizaram praticamente gratuita o acesso Wi-Fi online para toda a comunidade. É o Wi-Fi urbano que chamam, que está se multiplicando pelo planeta. Com isso, o pequeno produtor agrícola, em vez de vender para o atravessador e perder dinheiro e o produto sair mais caro, está contactando diretamente o supermercado ou outras comercializações para o destino final. Saiu do atravessador. Você tem no Quênia os pequenos produtores que, em vez de depender do banco para suas transações, fazem tudo diretamente numa plataforma no celular. O fato de você ter essa conectividade entre os agentes tão fácil a partir de um simples celular, de coisas que praticamente todo mundo ou já tem ou vai ter nos próximos anos, você pode gerar todo um processo colaborativo, deixar os intermediários de lado, e isso facilita, né? Então, tudo que a gente via como futuro, apenas que emprego vou conseguir, ou seja, quem vai me empregar, de repente, como é que eu crio o meu emprego, né? É o que tem se chamado hoje de prosumidor, é um produtor e consumidor, não só consome, ele também é produtor. Eu, como professor, eu hoje tenho toda a minha produção científica online, gratuitamente, fico muito mais conhecido, me chamam para palestras, as palestras pagam, ou seja, a gente gera uma nova arquitetura, uma nova configuração de atividades econômicas. Tinha uma carreira há mais de 20 anos numa empresa, uma grande empresa na área de comunicação. Saí de lá em 2014, fui demitida em 2014, depois de 20 anos de empresa, né? A crise, sim, afetou os negócios da empresa. E eu, como executiva, em vários momentos tive que fazer cortes de pessoas da equipe, era solicitada a isso. Eis que da última vez meu chefe pediu um novo corte, tinha que fazer 10% de redução. Aí no dia em que eu tinha que fazer a demissão, ele me chamou na sala dele e falou: então, você é a primeira da lista. Então, naquele dia eu fui demitida, né? E aquele, né, baque inicial, né? No momento de eu vou para debaixo da ponte, eu não vou ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos,
Aquelas pânico, né? Porque algumas noites sem dormir, né? Óbvio, né? Com a preocupação do que seria, né? Do que eu iria fazer. Então, sim, mas uma coisa que eu vivi, né? Como eu falei, foi esse luto, aí passaram alguns dias, chegou um certo dia que eu acordei e eu gosto muito de correr, eu sempre, né, gostei de esporte. Esses dias eu tinha parado tudo, parei tudo. E aí eu falei, não, hoje eu vou voltar a correr no parque. Fui correr e aí comecei a correr e tal, e aí as ideias começaram a se organizar na minha cabeça. Eu decidi, vou estudar, quais seriam as minhas possibilidades. No meu caso, fazendo esse exercício, né, eu tinha 3 caminhos a seguir. Um primeiro deles, que era o mais óbvio, era a recolocação como executiva, buscar no mercado outra função de executiva. Então esse era um plano. O outro plano era, eu sempre gostei de falar, eu sou formada na área de marketing, negócios, entrar na área de acadêmica, de começar a dar aulas. Então foi um outro plano que eu falei, ok, pode ser uma outra possibilidade. E a terceira era ter um negócio próprio. Se possível, mais perto de onde eu morava, mais perto da minha residência. E aí, para quem tem esse como um dos objetivos, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui me informar no Sebrae, que eu altamente recomendo. E aquilo começou a me abrir leques, né? Eu falei, não, aí dos 3 planos, esse eu comecei a me empolgar mais, naturalmente. Aí comecei a pesquisar e entender, no meu caso, como não tinha experiência, a opção de ter uma franquia era uma alternativa, porque a franquia é um modelo de negócio já testado. Aí decidi que o segmento de limpeza era interessante. Fiz reunião com todas as empresas do segmento de limpeza, de franquias de limpeza, e para entender e ver qual se adequava mais a mim. E aí foi na feira do Sebrae de 2015 que eu conheci a franquia que eu tenho, que é a Mary Help, que eu adquiri. E aí para mim fez todo sentido. Como eu já tinha pesquisado muito, já tinha estudado, ela fechou com todas as coisas que eu tinha questionado nas outras. E aí fechei, estou aqui com a minha unidade no Tatuapé e agora, mais há 6 meses, já estou com a 2ª unidade. O próprio fato da conectividade abre espaço para pequenas empresas, porque se elas estão conectadas, isso facilita. O pequeno negócio, antes, uma coisa é produzir, mas você tem que distribuir, você tem que ter contato, você tem que ter financiamento, etc. Como todo esse processo está hoje online, você pode não só mobilizar a família e organizar um negócio, como juntar vários colegas que têm interesses afins de atividade, pegar músicos, né, que antigamente tinham que esperar que daqueles selos importantes, aquelas casas importantes de música que abrissem espaço para eles. Hoje, eles colocam online, colocam no YouTube, o acesso é gratuito, mas em compensação são chamados para concertos, né, se a música é boa. Ou seja, há uma abertura, uma democratização dos espaços econômicos, ao mesmo tempo que se trava do lado dos grandes grupos, dos grupos financeiros, as pessoas estão encontrando oportunidades para escapar desse sistema de atravessadores, né? Eu trabalhava numa cidade aqui vizinha. Eu trabalhei 6 anos lá como instalador de insufilme. Aí o custo para mim trabalhar estava ficando muito alto em relação ao meu trabalho. Eu peguei e consegui um contato com uma distribuidora de som e ele acabou me contratando. Eu fiquei 5 anos trabalhando lá. Com essa crise que deu, ele ficou meio receioso do que poderia acontecer com a empresa. Então ele acabou vendendo a empresa e a empresa mudou para outra cidade afastada. Então não pôde contratar eu para trabalhar para lá. Passou 30 dias, o meu pai estava de férias, meu pai voltou para a empresa para voltar ao trabalho. Chegando lá, teve a notícia também que tinha sido demitido. E isso com 67 anos. Aí ficou naquilo, e aí, através de um conselho de um primo meu, falou assim, viu, como a sua mãe já trabalha com salgadinho, por que você não compra uma máquina, investe com ela e faz, né, uma outra profissão para você? Aí nisso que eu peguei toda a economia que eu tinha, da rescisão, tudo que eu tinha recebido, fui e comprei a máquina.
Minha mãe trabalhou 40 anos numa casa de família, de empregada doméstica. Aí, com 65 anos, ela resolveu também empreender comigo. Então, isso serviu para unir mais a família. Hoje trabalha eu, a minha mãe, o meu pai e a minha esposa dá uma mão depois do horário que ela volta do trabalho. A gente trabalha com delivery. A pessoa pede, em torno de 40 minutos a 1 hora aqui na cidade eu estou entregando. Não importa a quantidade de salgado. Assim como nós, você tem que fazer o trabalho seu com amor, carinho, dedicação. Aqui hoje eu comento que a gente trabalha em full time. É o tempo todo pensando no negócio. Eu acordo em torno de 7 horas da manhã e eu vou parar de trabalhar aqui dentro 10 horas da noite, todos os dias. É muito mais do que criptomoeda. Para já não é só Bitcoin, são cerca de 1.200 moedas. O importante é o blockchain, que é a tecnologia que está por trás disso. Tem um estudo muito bom que saiu no Brasil, chama Blockchain, né, de Don Tapscott, que as pessoas podem ler para entender o processo. Basicamente é o seguinte: tudo que a gente fazia, a gente tinha que passar por intermediário. Você vai vender tua casa, você quer um corretor ou um advogado ou o que seja para ter garantia na intermediação. Nós estamos com tecnologias que permitem desintermediação. Como a moeda, o real, o dólar, etc., é essencialmente controlada por governos e por grandes bancos e gerando custos imensos de intermediação, é só ver a taxa de juros no Brasil, o fato de você ter outras moedas, isso está na infância ainda, né? As pessoas estão descobrindo o imenso potencial das pessoas agirem diretamente umas com as outras, e isso vai muito além das criptomoedas. Eu tenho observado muitos empreendedores e até mesmo pais de famílias, né, que trabalham aí com salários fixos por mês, trabalham a vida inteira em busca de ganhar dinheiro. Depois que ele é mandado embora da empresa, que pega ali 80, 100 mil reais, né, ou menos, empreendedores, né, que quando acertam na veia acabam ganhando uma boa lucratividade, não sabem aonde investir o dinheiro que ganharam. Então, assim, trabalham para ganhar o dinheiro. Depois que ganham, o que fazer com esse dinheiro? E eu me deparei muito com essa situação. Eu comecei a analisar o mercado tradicional, investimentos em bancos, investimento em bolsa de valores, deixar o dinheiro guardado em casa. Quando isso aconteceu comigo, e eu vi que nada disso era atrativo. E eu tomei uma decisão péssima, né? Eu decidi abrir muitos outros comércios, porque aí o dinheiro nunca ficaria parado e me rendia muito mais. E eu acabei ficando aí com 5 comércios ao mesmo tempo, né? Quase 50 funcionários. E também foi para mim uma péssima ideia fazer esse tipo de investimento em outros comércios. Então hoje nós, com esse investimento em Bitcoin, com essa capacitação que nós damos para as pessoas que querem, né, fazer investimento em Bitcoins, ela deixa o dinheiro trabalhar para ela e não ela trabalhar para o dinheiro. Esse é o grande diferencial. Hoje nós temos uma demanda muito grande, está crescendo muito nesse ramo de tecnologia. Eu até ouvi um comentário esses dias, né, na televisão falando a respeito de cobrar-se impostos sobre tudo que é oferecido de tecnologia. Por quê? Os robôs, as máquinas estão tirando o emprego de muitos pais de família. E é uma tecnologia que não gera imposto, né? O pai de família, a mão de obra, o profissional mesmo ali, gera-se muito imposto. Mas sobre a tecnologia que desempregou milhões de pais de família, sobre isso não tem um imposto adequado. Temos que saber aproveitar isso, né? No que tange a dinheiro, hoje o Bitcoin e outras moedas digitais, né, não tem algo tão lucrativo hoje, pelo menos que eu conheça, né, o meu ponto de vista, que dê tanto dinheiro assim quanto moedas digitais. Há muitos anos eu venho trabalhando com o ramo da beleza, né? Eu sempre investi, né, no ramo da beleza e eu tive alguns progressos, né? Mas assim, passaram esses anos, deu uma estabilizada e dado um momento que eu não consegui mais assim, suprir as minhas necessidades. Aí foi quando eu comecei a ter novas ideias e foi quando eu recebi um convite, né, de um amigo meu para trabalhar com criptomoedas e ele me falou que seria Bitcoin. Eis aqui uma prova viva da minha esposa,
que realmente os bitcoins é algo revolucionário. Né? Existem países menos desenvolvidos que vai demorar um pouco para chegar, mas tendo internet lá, com certeza, é inevitável. Bitcoin realmente é revolucionário, é a disrupção do mercado financeiro que vai realmente mudar a história do mundo. O dilema está na política, não está na economia. Na economia a gente sabe o que fazer, é voltar ao que se fazia antes, que é ampliar a demanda popular, que faz produzir as empresas, que gera recursos para o Estado e equilibra a conta. Isso funciona na França, isso funciona na Alemanha, funciona no Canadá, funciona na China, a gente sabe o que funciona, né? Mas não é puxar dinheiro lá para cima. Lá para cima o dinheiro vira aplicação financeira e paraíso fiscal. O dinheiro lá embaixo gera demanda, que gera produção, que gera emprego, que faz a economia funcionar. Fez esse livro, não é um livro de economia, e para já não é economês. Qualquer cristão entende isso aqui. Tá? Ou seja, como é que se gerou a crise e quais são as saídas. Esse livro ajuda muito a entender e na linha do que a gente faz hoje, ele está online, gratuitamente. Você coloca Ladislau na internet, você cai no meu blog, está aí o livro disponível online gratuitamente. Faz parte do papel do professor também entregar instrumentos de formação muito para além da universidade. Tá vendo? Às vezes quando você acha que tá tudo perdido e não sabe mais o que fazer, é que vem as grandes inspirações e faz tudo mudar. O importante é não desanimar nunca, seja sempre muito positivo para a vida. Combinado?